Olá, no episódio de hoje, Disciplina é Liberdade, Integridade e Compliance na Saúde, nós vamos conversar sobre como nós podemos transformar os processos em saúde cada vez mais seguros por meio da disciplina para a conformidade. Peço e te convido a compartilhar esse conteúdo com todas aquelas pessoas que você acredita que vai poder transformar as suas práticas no dia a dia da organização. Bom, tem uma música muito bacana do Legião Urbana, Há Tempos, que é o nome dela, que coloca que disciplina é liberdade. Eu sempre ficava refletindo, principalmente quando adolescente, porque é um momento em que, para nós, a liberdade é totalmente diferente do conceito de disciplina. A ideia é justamente não ter que ter disciplina, né? Mas aí, com o tempo, a maturidade, a experiência e as práticas, principalmente nas unidades de saúde, eu fui percebendo, enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto líder, o quanto fazia sentido que disciplina é liberdade. Porque quando a gente se estrutura, se organiza e trabalha cada vez mais para que a gente tenha um processo, uma atividade, uma conduta organizada, estruturada, a gente tem maior liberdade para poder realizar outras coisas, outras práticas e também para continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando a gente pensa sobre isso, e aí até tem uma frase de Sócrates também que ele coloca que o segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. É muito importante que a gente não batalhe ou não coloque como nossa luta diária para você, que talvez seja ainda desorganizado ou que não tem disciplina, né, nas suas atividades diárias, que a gente possa se reestruturar já pensando no novo, não pensando sobre esse passado. E isso tudo se conecta com uma questão que é muito importante, que está em voga essa discussão para o setor saúde, que é a integridade nos processos, que é a integridade e o compliance na saúde. Nós estamos, o nosso foco aqui hoje, desse episódio, é trazer, compartilhar essa discussão, tentando pensar que, se disciplina é liberdade, quando eu tenho processos seguros, íntegros, com compliance, voltados à conformidade, isso vai me dar cada vez mais segurança para continuar fazendo o que eu quero fazer. Tem um livro muito bacana, o sobrenome do autor é Lucas, e ele traz no livro A Era da Integridade, que agora estamos nessa era da integridade e que existe o Homo Conscious. Esse Homo Conscious, que seria a evolução, né, do Homo Sapiens, ele discute que seria, por exemplo, pensar que ele tem uma tríade ali, que a ideia da integridade está dividida em uma tríade que é o indivíduo, a sociedade e as empresas, instituições e os serviços. A unidade de saúde, o hospital, a clínica, o serviço de saúde que você atua está nesse lugar da empresa, da organização e da instituição. Esse é um lugar muito importante porque ele tem um papel quando, por exemplo, o indivíduo, porventura, ele já não tem uma visão de valores éticos, de valores voltados à integridade, ou mesmo a sociedade não está bem estruturada ou voltada a esses valores também, cabe às empresas, às instituições, trabalharem essas temáticas. É por isso que a gente tem um reforço tão importante na atualidade para códigos de conduta ética que são fortes, que são bem estruturados, a programas de integridade bem estruturados, justamente para que a gente possa implantar essa cultura voltada à integridade, mesmo quando os valores dos profissionais ou das pessoas que estão envolvidas ali no setor saúde não coadunam totalmente com a ética e a premissa da integridade. Então, por isso, e a ideia de ter trazido a música é justamente para a gente ir refletindo e brincando um pouco com essa ideia de que quando eu trabalho com as equipes para pensarem o quanto ter compliance ou quanto estar com processos íntegros vai nos trazer liberdade. Liberdade para continuar atuando de forma ética naquilo que a gente realiza, liberdade para ter processos seguros, liberdade para poder exercer e exercitar a cada dia o nosso propósito. Porque se eu estou na área da saúde, eu tenho um propósito muito importante, muito humano, que é cuidar de pessoas, de trazer uma assistência voltada à manutenção, ao fortalecimento da vida. E isso é muito importante. Então, refletir sobre isso
principalmente na perspectiva do que o Lucas ainda traz no seu livro da Era da Integridade, que a ideia é que a gente implante, então, uma cultura de valores, onde esses valores possam trazer como segundo lugar um propósito que seja congruente entre indivíduo, entre sociedade e entre instituição, e aqui trabalhados na visão mesmo da instituição de saúde. Um terceiro quesito seria o compliance na prática, então a gente pensar um pouquinho sobre como práticas do dia a dia de compliance, elas realmente precisam ser estruturadas, efetivadas e colocadas para funcionar, porque elas serão mecanismos importantes de acompanhamento, monitoramento dos resultados, e entender que eu sou a solução, como é colocado no livro. Eu sou a solução, eu posso auxiliar para que aquilo tenha maior integridade, para que aquilo tenha uma maior disciplina de realização e voltado à conformidade daquele processo. E que nessa premissa de que se eu sou a solução e de que eu tenho valores que são íntegros, que são éticos, eu confio em você. Mas é um confio em você porque nós estamos estruturando processos que vão possibilitar que tenhamos um coletivo voltado à ética nessa unidade de saúde. E lembrando também, como sexto ponto, que o exemplo arrasta. O exemplo é a melhor forma de fazer com que as pessoas tenham uma mudança de comportamento. Então, se eu quero implantar uma cultura de integridade na saúde, eu preciso, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto profissional ali atuante nesses temas ou representando esses temas, seja por meio de um comitê ou outra atividade, ser exemplo do código de conduta, ser exemplo de todas as práticas que eu estou recomendando para as pessoas. E também trabalhar do ponto de vista de que indicadores são importantes, ter métricas de monitoramento, acompanhar esses resultados, visualizar como as pessoas estão lidando com isso no dia a dia, justamente para que eu não possa esquecer que isso também é uma área, um tema que tem que ser gerenciado. Então, a integridade, compliance e a ética na instituição são assuntos que precisam ser metrificados, acompanhados e analisados constantemente para que a gente possa melhorar os nossos resultados. Tudo isso tem um livro muito importante que fala para a gente pensar nas empresas que curam e que podem ter esse propósito de cura. Zizod e Gelb coloca que, principalmente, o propósito de um negócio, agora mais do que nunca, deve ser aliviar o sofrimento e aumentar a alegria, atendendo às necessidades de todos os interessados, incluindo profissionais, clientes, comunidade e meio ambiente. Então, o que eu desejo é que esse hospital, essa unidade, essa clínica que você atua, tenha esse papel também de fortalecer um processo de cura, um processo de melhoria da sociedade. Aquela mudança que a gente tanto espera nos outros, que ela possa vir de nós, como coloca Gandhi. Então, que eu possa ser a mudança que eu tanto espero dessa sociedade, do mundo e das organizações. Que eu possa ser esse exemplo que arrasta. Que eu possa, por meio de uma cultura forte de integridade, de ética, simplesmente valorizar os meus próprios valores, destacar os meus próprios valores, fortalecer essa cultura de integridade para que nós tenhamos também a entrega de ainda mais valor para os usuários, os clientes e os pacientes na saúde. Porque cada recurso financeiro, humano e de insumos aplicados na saúde tem um impacto gigantesco para a sociedade. E é por isso que nós precisamos valorizar e fazer uso de tudo isso de forma muito consciente e adequada, tornando todo esse processo cada vez mais sustentável. Muito obrigado. No episódio de hoje, nós conversamos então sobre a importância da integridade, compliance, a ética para a saúde por meio da disciplina, por meio de processos com conformidade. Se você tem sugestões, ideias ou insights com relação a esse tema, compartilhe conosco, vai ser ótimo ouvir você. E compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acredita que pode fazer a diferença na atividade deles do dia a dia. Muito obrigado.